Senhor Jesus, Divino Mestre, as tuas orações de paz. Agradecemos por mais esta oportunidade que nos favorece a marcha aqui na Terra. Pedimos a Ti o amparo e a inspiração para que os nossos estudos sejam proveitosos, tanto para nós, encarnados, em busca da renovação moral, da transformação, tanto quanto para os espíritos que estão conosco presentes, buscando aprendizagem. Agradecemos a presença dos amigos espirituais que nos inspiram, que nos amparam, que nos orientam na caminhada terrena. Possamos recolher as melhores ideias, pensamentos, para que o estudo seja proveitoso, adequado, seja útil para todos nós aqui presentes. Pedimos Teu amparo para toda a humanidade, que o amor vigore nos corações de todos nós na humanidade, para que a Terra se transforme mais rapidamente, que as Tuas bênçãos de compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Então, dando continuidade ao nosso estudo de Gênesis, estudo miudinho de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Vamos então fazer a leitura do texto, que sempre fazemos, para nós aí estarmos bem familiarizados com os versículos que vamos estudar. Capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, e esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E da costela que o Senhor trouxe a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Nós já temos iniciado o estudo no versículo 18, que traz o seguinte enunciado para nós. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora e esteja diante dele. Nós já tínhamos trabalhado, nós começamos na semana passada, e aqui nós, no nosso estudo aqui, miudinho de Gênesis, assim como foi no do Apocalipse, nós procuramos transcender aquele lugar comum, aquela análise mais rasa das religiões tradicionais, sem pretensão da nossa parte, sem arrogância da nossa parte, mas a doutrina espírita nos oferece instrumentação mais substanciosa para entendermos aqui os símbolos.
E diz o Senhor Deus, e não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora e esteja diante dele. Então, nós não estamos aqui trabalhando com questão de gênero, casal biológico. Não, nós estamos trabalhando aqui com as instâncias do psiquismo, a razão e o sentimento, simbolizados em Adão e Eva, já que nós sabemos que Adão é macho e fêmea, certo? Capítulo 5 de Gênesis, versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou, chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Então, Adão é macho e fêmea. Nós precisamos entender o que é isso. Nós estamos falando de razão e de sentimento. E no campo interno, o sentimento é o grande adjutor, aquele grande fator de diagnóstico do estado interior, é o sentimento. O sentimento é que aponta no nosso mundo interior se estamos bem ou se não estamos bem. Então, nos deparando com determinados sentimentos desconfortáveis, nós vamos buscar a solução, o recurso, para aliviar aquela problemática ou aquela dor. E a doutrina espírita nos oferece os recursos para nós anteciparmos o efeito desagradável do sentimento, adotando práticas saudáveis no dia a dia, tanto no campo do pensamento, das palavras e das ações que vão repercutir no plano do sentimento. O sentimento é a concretização de algo que foi elaborado ao longo do tempo, em pensamentos, palavras e ações. Então, se nós lidamos com sentimentos complexos e já os identificamos, então nós vamos trabalhar na raiz do problema para mudar esse sentimento. Estudando, por exemplo, o livro Céu e Inferno, lá no capítulo que trata do Código Penal da Vida Futura, nós vamos aprender que nós sofremos tanto na vida material quanto na vida espiritual o efeito dos nossos sentimentos. Então, o sentimento complexo, ele já tem em si mesmo um fator de sofrimento, que é a expiação. A não ser que a pessoa seja masoquista e goste de sofrimento. Então, quando sentimos angústia, depressão, é indicativo de algo não vai bem. Então, por si só, esse sentimento tem uma carga de desconforto, que é a expiação. A expiação. E se nós não combatemos, não adotamos boas ações, bons hábitos, não nos esforçamos por manter esses bons hábitos, nós vamos continuar com esse sentimento e, obviamente, vamos sofrer também na vida espiritual, conforme está lá no céu e inferno. Porque nós vamos manter conosco os espíritos que, pela afinidade, são atraídos por esses sentimentos. Então, nós vamos nos deparar, após a desencarnação, com
o resultado das nossas ações. Nesse caso aí, o desequilíbrio e as entidades com as quais estamos convivendo, sem saber que estamos convivendo com elas. Então é importante, é nesse sentido aí que a mulher, que é o sentimento, é adjutora. Ela proporciona um diagnóstico. E os acontecimentos da vida também proporcionam a emersão dessa colaboradora. Os acontecimentos da vida, circunstâncias, situações, acontecimentos, pessoas que geram os reflexos na nossa intimidade, reflexos agradáveis e reflexos desagradáveis. Então, se nós nos deparamos com alguma pessoa que desperta em nós algum sentimento na pauta dos sentimentos que nós já devemos combater, então é aí que está o meu trabalho. Aí que está o nosso trabalho. Tolerância, paciência, que o problema não está na outra pessoa. Nós temos a tendência de transferir para o outro. O outro não tem nada com isso. Tem nada com isso nessa existência. Pode ter tido no passado, mas isso não vem ao caso. Nessa existência, nós estamos beneficiados pelo esquecimento do passado. Então, essa pessoa está mostrando para mim que eu tenho uma dificuldade que eu preciso superar. Esse é o meu problema. É o trabalho a ser feito. Então, nós vamos deparar com essas pessoas na família, no trabalho, na casa espírita, no dia a dia, na rua. O problema está dentro de nós, não está na pessoa. Então, nesse sentido aí, o sentimento é adjutora, é uma adjutora poderosa e que está sempre adiante. Só assim, isso que você falou é uma coisa muito comum e muito difícil de as pessoas perceberem, até mesmo a gente, que é porque estamos aprendendo isso, né? E lá fora também, né? É Sim. muito comum escutar pessoas falando assim, nossa, eu tenho que melhorar meu filho para eu ser feliz, para eu ter paz. Porque do jeito que ele é, eu não consigo ter paz. É como se eu viesse aqui, ter um problema com fulano, e venho aqui para pedir para que Deus modifique aquela pessoa. O trabalho, você falou, o trabalho está em mim. É porque aquela pessoa pode levar 1000 anos para mudar. Sim. Aí você vai ficar preso à dependência dela para ser feliz? Sim. E ela está transferindo o problema dela para o outro. Pro outro. É. Exatamente. Às vezes o que vai 1000 anos, vai levar 1000 anos ainda para mudar aquele caráter. O que vale é a orientação e os bons exemplos, né? Agora, a mudança é difícil. Com cada um. Então, esse é o trabalho, a dificuldade, né, que nós vamos trazendo de um modo geral aí, vemos aí no campo da sociedade. Mas eu acho que está muito dentro também, assim, do que a gente vem estudando. É uma proposta que a gente traz para a vida da gente a partir do estudo, pelo menos é a minha percepção, que tudo que a gente faz, a gente tem esse olhar mais crítico para poder perceber se realmente aquilo é uma coisa boa ou não é, é certo ou é errado. A gente já tem essa capacidade, essa percepção do que a gente faz. E essa reflexão, eu acho que ela faz a gente ter mais consciência ainda do que a gente faz e como a gente faz. No sentimento, como diz Emmanuel, no sentimento reside o controle da vida. Então, se a gente quer tomar as rédeas da evolução, tem que tomar as rédeas do
Sentimentos. Prestar atenção nos sentimentos. Vigiar. Ontem eu estava assistindo alguma coisa relacionada à natureza, os crocodilos, a forma de vida deles, como que eles se comportam e tal. E aí me chamou a atenção algumas coisas que eu não sabia. E eu fiquei muito assim, pensativa em relação ao que você sempre fala, né? Desde que eu tô aqui há uns 2 anos, você sempre fala e registrou que são embriões, os instintos são os embriões do sentimento. Para entender isso, até que ponto isso, na nossa realidade hoje, como homem, né, já se identificando bem e o mal, como que isso realmente impacta na vida da gente. E realmente faz todo sentido. Se você começa a buscar esse entendimento lá atrás, né, nessa forma como eles convivem, sobrevivem e tudo, fica mais óbvio, mais claro até. Sim. Cada um está na sua faixa de evolução. Não é? Tá vendo lá um crocodilo lá, e você vai lá, meu bichinho, vem cá mexer, você vai levar uma mordida do crocodilo. O macho, para eles dominar o espaço dele lá, ninguém interferir, ele mata até o filhote dele e os filhotes de outros, entendeu? E a mãe tem o instinto de preservar ali, de tomar conta de tudo. E é isso mesmo. Aí a gente vê hoje o cara, né, que age de uma forma assim, dominadora, né, que centraliza o poder e tudo. Aí você vai entendendo realmente. Pô, de onde vem? Por que vem? Né? Então é interessantíssimo isso. Exatamente. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Está lá nesse texto do capítulo 11, no itens 8 e 9. Fala muito bem dessa questão aí da evolução lenta aí das crisálidas de consciência. E os princípios inteligentes são crisálidas de consciência. A consciência desperta no homem, na faixa hominal. Então, os animais têm lampejo de consciência. Lampejo. Consciência fragmentária. Eles não têm a consciência que nós temos, de modo geral. De modo geral, não. Já tem os chamados hominídeos, até criaram um termo novo, que é hominíneos, né? Acho que são hominíneos, que são chimpanzés, os gorilas, os orangotangos. Descobriram agora recentemente que os bonobos, eles se comunicam entre eles. Em linguagem? Eles têm uma linguagem. Eles têm pensamento contínuo? Não, ainda não. Pensamento contínuo é da humanidade, né? Fracionada, né? Fragmentário. Ele tem lampejo, que eu tô falando. Lampejo. Você fala assim, ó, parece humano, é lampejo. Ó, parece É. igualzinho humano, mas ainda é bicho, mas... daqui a Ele não pouco- sabe o que é isso, ele não Sim. sabe o que é, sabe? Ele não racionaliza ainda. Sim. Eu Continua acho sendo. usado isso, combinar com a linguagem. Acho gozado. Os Você mamíferos não ter pensamento contínuo e ter uma linguagem de comunicação. não são lampejos, Pois é. são Eu lampejos. sei. Eu De sei. vez em quando tem o Eu lampejo. falo assim, o bicho associar que naquele momento ele tem que usar tal linguagem. Não, isso é No outro instintivo, momento, né? É isso que eu falo, é instintivo, É. ele não faz isso. A situação é parecida, ele emite um som igual, geralmente. por Deve exemplo. ser isso, não? Ele se sente ameaçado, Entendi. ele avisa para os outros. Então é meio que Entendi. instintivo, né? Entendi. As orcas, por exemplo, elas combinam estratégia de ataque, Sim. tem linguagem, tem dialeto. Orcas de diferentes locais têm dialetos diferentes. São super inteligentes. O princípio inteligente evoluindo para a próxima etapa que ele vai Como é que chama aquele bichinho atingir. que fica em pé? Aí ele tem que estar... Golfinho, Não, acho que E no meio das suricata. orcas tem as orcas que estão lá Suricato. engatinhando e tem essas que Fica já um estão de lá na frente, sentinela. já comunicam. Você já viu? Uhum. Quando Nem ele tem todos. perigo, peraí, deixa, você tá atropelando aqui, deixa eu terminar. desculpa. Não, pode continuar, que ela te atropelou lá. Quem que atropelou quem? Ah, Eu é. escutei.
É sobre os animais. Ele tá falando, é igual a gente, por exemplo. Ele tá falando, né, tem tanto de orca, né? As orcas todas, as espécies. Nem todos estão nessa evolução. Tem umas que, né, tem um grupo lá que já consegue comunicar. Os outros não, igual a nós. Tem o pessoal lá que tem os primitivos ainda, né? Aqueles que estão Começando a na gatinhar. nulidade moral. Uhum. Já estão caminhando. E estão todo mundo vivendo na Terra. São graus E tem pele, diferentes. e é igual É. nós, o homem, mesma coisa. Só que ainda não. A nulidade moral só desaparece quando o espírito, na faixa da razão, compreende as leis de Deus. Aí começa a responsabilidade. Até lá, você passa, às vezes, vai passar milênios na faixa da humanidade em nulidade moral. É isso que eu quero Você dizer. mata, morre, É mata, isso que eu morre, quis dizer. mata, Ele morre, não mas deixou de ser. não tem culpa, entendeu? Ele não deixou de Tem estar na culpa. faixa nominal. Só que ele ainda está nesse processo psíquico. É. Ele ainda não acordou. Não despertou. E como Deus não apressa. Não, Deus não apressa a expiação, sabe esperar. Exatamente. Aí, esses espíritos na Terra são instrumento da Aí você justiça. já não entende, os 38. São corrosivos dos maus sentimentos nossos. Até hoje eu não consigo entender. Então, na Terra nós Ó, temos... isso você fala, instrumento de escândalo, instrumento de justiça, não entendo isso. O instrumento de escândalo, Permite, ué. o instrumento do escândalo somos todos nós quando nos deixamos levar pelo egoísmo. Escândalo. Certo? E o- A gente se torna instrumento de justiça para o próximo. De escândalo pra quem? De escândalo pra Descansa mim? quem pratica. Para quem pratica. Descansa quem pratica. É. Você vai causar um escândalo na sociedade. Um escândalo que você vai levar. Por exemplo, nós estamos vendo aí um elemento poderoso sendo instrumento do escândalo para o globo. Só que o globo vai se mobilizar, os países vão se mobilizar para encontrar soluções para o problema. Quem é que vai acabar sendo prejudicado? É quem causa o escândalo, porque o mal é o seu próprio remédio. O mal é o seu próprio remédio. Quem causa o escândalo vai sofrer repercussão do escândalo. Sim. E quem que é instrumento de justiça nesse contexto aí, que eu não estou entendendo? Instrumento de justiça. Quem mata, quem fere, Entendi. quem ofende, Quem viola as leis. viola as leis de E a Deus. pessoa ainda há necessidade dela passar por aquela situação. Só que tem instrumentos de escândalo que estão na faixa da nulidade moral. Eles Isso estão aí eu fazendo o que eles sabem fazer, que é aprender na evolução. Sim, Estão aqui na Terra isso eu entendo. para evoluir com os mais adiantados. Sim, isso eu entendo. E, ao mesmo tempo, servir de corretivo para os mais adiantados. Corretivo. Para os mais adiantados endurecidos. Entendi. Então, eles são utilizados. Tem uma turma no hobby que não quer amar o próximo. O hobby precisa avançar. Certo? Ó, enquanto esse povo não é retirado do hobby, vamos trazer para cá os espíritos, então, na faixa da infância da humanidade, para eles aprenderem com esses elementos que têm conhecimento. E, ao mesmo tempo, eles, pela brutalidade natural, eles vão ser corretivos. Então é a mesma leitura daqueles que vão ser retirados e que eles vão servir Exatamente. de Os referência É. para aqueles. Aí os dois, o grupamento dos novos, muitos vão ficar na regeneração. Muitos vão ficar, porque eles vão conseguir seguir os bons. Outros não vão conseguir, porque a brutalidade é muito forte. Então eles vão, junto com os adiantados e degradados, vão voltar para o seu mundo natural. Eles são promovidos para o mundo de expiações e provas para avançar.
depois voltam, se não derem conta de permanecer, voltam para o seu mundo natural. Aí vão levar na bagagem subconsciente conhecimentos que vão, no tempo lá, vão ser Vai ser progresso. vão ser os inventores, vão ser lá Vai os... ser progresso. Vão descobrir a roda, por E as exemplo. dificuldades, os problemas é o mal com o próprio remédio. O mal é o seu próprio E remédio. esse mal é o seu próprio remédio, está diretamente ligado a sentimento, né? Lógico. Tudo, Você né? está É com uma, dor, você tá com uma depressão. Você vai buscar remédio. Agora, a depressão é efeito de uma causa anterior. Efeito do quê? Não é herança genética orgânica, não. Você, no passado, lá aprontou, abusou, gerou sentimentos complexos, se deliciava com prejudicar o próximo, o resultado vai ser, numa outra existência, um sentimento, Experimentar. né? Vai sentir na carne, como diz o outro. Então, aqui na Terra nós temos eu até tinha feito um esquema aqui desse assunto, porque nós estamos trabalhando aqui com essas questões do degredo, do banimento, de sentimentos, de espíritos, já que então nessa área aí Você estava falando quando eu te interrompi, você quer continuar? Não, eu ia só tentar, ela ficou em dúvida com o negócio de escândalo e justiça. Eu só tentar, você entendeu? Acho que Instrumento de escândalo? Hã? Acho Não, por exemplo, vamos que supor, não sei. você, lá em vidas passadas, você cometeu um assassinato. Passado, tá? E lá para cá você se regenerou, se transformou, arrependeu e foi se transformando, foi progredindo moralmente. Mas esse crime ficava no seu consciente. Isso te incomodava como espírito, que você quer progredir, mas você tinha um débito lá atrás. Aí você reencarna para viver uma situação de um desencarne talvez violento, porque foi um desencarne violento. Não necessariamente você vai reencarnar para alguém te matar. Não. Reencarnar para vivenciar uma situação que você promoveu isso. Entendi. Você promoveu esse sentimento na pessoa. Na pessoa. Então você reencarnou para isso. Você reencarnou nessa vida, eu sou um assassino. Eu também tenho essa tendência assassina, eu ainda não consegui me superar. Aí vou ter uma chance. Aí nós vamos nos encontrar. Eu vou ter a chance. Entendi. De não matar. Se eu te matar, você não é vítima, porque você precisava vivenciar esse Exatamente. sentimento. Então eu estou sendo instrumento da justiça, para você. Infelizmente, para mim, eu estou sendo de escândalo. Porque eu vou ter que, de novo, como Jesus falou, é necessário que o escândalo venha, mas há daquele que o promover. Entendeu? Aí eu vou entrar nesse processo. Se você me perdoar, porque você vai desencarnar. Ao desencarnar, que sentimento você vai levar? Então, se você levar sentimento de raiva, ódio, você pode virar um obsessor meu. Então o seu progresso se complicar. Mas se você se perdoa, se você me perdoa, você entende que tudo aquilo foi fruto de uma necessidade e tal, você continua sua vida e eu vou ter que reparar mais esse débito lá na frente. Isso. Até que eu chegue na sua situação. Que eu vá vivenciar de novo, posso vivenciar esse negócio do instrumento de justiça com uma outra pessoa, então aí vai. Ó, nesse assunto aqui, ó, vamos entender esse assunto aí desses espíritos aí, ó, essa turma, né? Complexa, ó. Falando, vamos pegar aqui, eu fiz um apanhado do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro Voltei. E vos direi dos mundos, disso aqui, o capítulo 3, item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Capítulo Peraí. 13, item 13? Capítulo 3, Ah, 3. Tá. Capítulo item 13. Item 13. Evangelho segundo? Que vos direi dos mundos expiações que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Os espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador, espíritos com letra maiúscula, são os espíritos que entraram na faixa da humanidade, atravessaram a fieira do reino animal, tornaram espíritos humanos, então, acabaram de sair das mãos do Criador, certo? Espíritos, não mais princípio inteligente, espíritos completos, que vão desenvolver a razão. Já passaram pela faixa do pensamento embrionário, lampejo de consciência, comunicação rudimentar, etc, etc, linguagem rudimentar. Então, na faixa da humanidade é que eles vão se desenvolver plenamente. Então, eles ali estavam ensaiando para a vida. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem um índice de grande imperfeição moral. Então, vícios é índice de imperfeição moral. Questão 895 do Livro dos Espíritos. Vícios constituem índice de grande imperfeição moral. Então, nós temos que combater os vícios, certo? Questão 895 do Livro dos Espíritos. 895. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode enganar. Porque tem aqueles que querem dar um colorido dourado para o vício. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode enganar. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Posto de lado. O vício certo? Interesse pessoal, porque na raiz do vício está o interesse pessoal egoístico da lei do menor esforço. Então, esse é o ponto. Por isso os colocou Deus no mundo ingrato, para expiarem em suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais de todo. Misérias da vida por causa dos egoístas, que geram a desigualdade, que é o escândalo necessário. Certo? A desigualdade social é o escândalo necessário para aqueles de nós que fomos os grandes egoísmos, os campeões do egoísmo no passado, hoje espiarmos o egoísmo nos postos mais humildes, convivendo com outros que são egoístas como nós fomos, para aprendermos a perdoar, ter paciência. Então é uma conjugação inteligente, por isso que Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Certo? Aqui nós conjugamos o Livro dos Espíritos, questão 806, que aprendemos lá que a desigualdade social não é obra divina, é obra do homem. Porque Kardec perguntou se a desigualdade social é lei da natureza. Tem gente que acha que é, mas não é, porque os Espíritos disseram o seguinte: eternas somente as leis de Deus são. Então a desigualdade social não é lei da natureza, então não é eterna, é transitória. O que é que causa? O egoísmo humano. Tá claro isso?
Porque lá nas tribos primitivas do Paleolítico, não tinha desigualdade social. Tinha liderança, mas não tinha desigualdade social. Eles viviam nas cavernas. Todo mundo junto. Nas cavernas. E os fortes protegiam os fracos. Distinção de tarefas. Os fortes protegiam os fracos. Hoje, os fortes submetem os fracos na terra. Isso é tema do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós aqui repetimos sempre. Então, os espíritos conhecem, os mais adiantados, conhecem a lei de Deus, mas eles continuam submetendo os fracos a seu bel prazer. Que é o que ainda continua na Terra ainda. Filosofia que continua na Terra. Presente com grande força nos últimos dias deste ano. Fazendo com que os países se mobilizem para achar soluções. Então, isso vai proporcionar um avanço, fazer um progresso, acelerar o progresso. Então, os instrumentos do escândalo, eles proporcionam o avanço do progresso, mas eles vão ser responsáveis pelo mal que causam. Então, vamos lá. Entretanto, o item 14. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Quem são os mais adiantados? São os que têm o conhecimento intelectual, conhecem a lei de Deus, são os mais adiantados. Então, os selvagens estão juntos para serem educados pelos mais adiantados. Vem depois as raças sempre civilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. Então nós temos 3 grandes grupos na Terra: selvagens, sempre civilizados e adiantados. Perceberam? E é por isso que aqui na Terra, aí já no item 15, a Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o de servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. Então, desenvolve esse árduo trabalho, lidar com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, proporciona um duro e árduo trabalho. A perversidade dos homens exige que nós desenvolvamos leis para conter a perversidade. E lá na questão 795 do Livro dos Espíritos, aprendemos que em época de barbárie são precisas leis duras. Está lá na questão 795. Então, esses espíritos vão nos fazer quebrar a cabeça para melhorar as leis, tornar as leis mais eficientes para conter a perversidade, que vai ser um benefício para eles. Vão ter a perversidade contida
vão acelerar o progresso e, ao mesmo tempo, nos proporcionam elementos para desenvolver processo pedagógico para educar essa turma. Perceberam? Duplo e árduo trabalho. E dá com a perversidade dos homens. E com a inclemência da natureza. Por isso que nós aqui fizemos aquela... Vamos lembrar do Gênesis 2, 10. Gênesis 2, 10. E saiu o rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividir, se tornar em 4 braços. Então nós temos o Éden e temos o jardim. O Éden é o mundo de regeneração. O jardim, a terra. Mas o jardim, ele tem os elementos básicos que nós precisamos. Mas o jardim precisa ser transformado no Éden. Porque o jardim tem clima inclemente. Tem a natureza inclemente. Então nós precisamos melhorar. Perceberam? Então, o nosso mundo, nós temos aqui grupamentos muito inteligentes de espíritos, de posse de riquezas extraordinárias, e temos regiões do planeta que são áridas, inóspitas, que deveriam estar sendo beneficiadas pelas riquezas e pela inteligência dos mais adiantados. Para isso aqui virar um Éden. O que é o Éden, segundo aqui a Bíblia? Jardim de delícia. É o símbolo. Então a Terra ainda não é um Éden. Pode ser um jardim de delícia para alguns, mas não para a maioria. É um mundo de sofrimento atroz. E nós precisamos ter essa consciência para colaborar com Jesus para melhorar este mundo. E nós não estamos aqui de férias. Não, nós estamos aqui para... O trabalho de desobsessão aqui é um trabalho que visa transformar corações áridos, agrestes, em um jardim de delícia, que são os espíritos com os quais dialogamos aqui. Para ver se eles se sensibilizam para mudar, para eles também colaborar para melhorar o mundo. Então, aí vamos em frente. Nós vamos pegar aqui aí vamos lá, no capítulo 11, no item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos para que vos sirvam de ensinamento. Instrumento do escândalo, ensinamento, corretivo. Por isso que tem criminoso. O Chico perguntou para o Emmanuel uma vez: quem é o criminoso, Emmanuel? Qualquer um de nós quando é descoberto. Porque todos nós cometemos, em alguma medida, nós não obedecemos integralmente à lei de Deus, nós não somos criminosos. Quem levanta a mão para falar aí que é um completista dos 10 mandamentos, faz tudo aquilo que está lá. Né? Quem tem coragem. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Ou seja, não vão precisar de sofrer a presença dos criminosos. Temos aprendido a lição, entendeu? Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. E aqui a palavra é relegado. Tem eufemismozinho, não, eles vão ser convidados.
pode ser que, né? Não, vai ser relegado mesmo. E já passou da conta, não passou da conta? Quem é que aguenta? Não passou da conta. Se for a palavra convidado, ele ainda dá uma intenção de que a pessoa Pode pensar, né? Não, É uma opção. eu não quero, não. Não. Por isso que os espíritos vêm aqui. Os espíritos têm vindo aqui contrariados, sabendo que vão embora. E qual que é o nosso trabalho? Tentar ver se pelo menos vai com arrependimento. Que já é um grande passo. E outra coisa, Júlio, que além dessa questão pessoal de não ter tido a oportunidade de melhorar e não ter melhorado, ser retirado, é ainda piorar com a situação em relação, por exemplo, ao planeta. Se é um jardim e está numa transformação para o Éden, ele ainda está destruindo os elementos para que haja essa transformação. E irmãos mais adiantados, detentores de poder de que estão transformando certos lugares em inferno para seus irmãos. Exatamente. O que é pior ainda. Pior do que o jardim. Exato. Inferno. Agora eu queria saber se esses grupos, que são 3 que você falou, eles são distribuídos de forma... Estão em todos os povos. Sei de Estão em todos os todos? povos. Sei de todos os povos. Mas, por exemplo, predomina mais os mais adiantados ou não? Isso é proporcional, assim, a... Não, predomina os mais adiantados, né? Você tem uma grande maioria dos selvagens, né, não consegue acatar os 10 mandamentos ainda. Não consegue. Já tem um contingente que consegue. Porque com certeza tem um contingente de espíritos novos que vivem na Dinamarca, na Noruega, na Suíça. A impressão que dá é que Em meio, porque eles estão no meio em que a maioria é ordeira, é civilizada, o sistema organizacional é bom, então eles têm conforto, têm bem-estar social, porque todo mundo busca o conforto e o bem-estar social. Então, onde tem os mais egoístas, costuma ter as maiores complicações. Aí tem mais turma também para corrigir. a gente pode fazer essa leitura bem, assim, de forma local, né? Assim, se Lógico. um retrato da realidade daquele lugar. Lógico. E ali você já tem mais ou menos a ideia do que prevalece, né? Sim. Acho que é na Holanda. As cadeias estão vazias na Holanda. Se não me engano, é na Holanda. Mandar um pouquinho para lá. Em casa a gente comenta alguma coisa, Arthur sempre comenta assim. Não, para reencarnar lá tem que merecer. Pior que é. Pior não, mas... Tem que merecer para reencarnar lá. Porque se a gente reencarna lá com a nossa complicação, a gente vai causar confusão lá. Percebeu? Os espíritos lá se sentem privilegiados. Os espíritas da Suíça, a única preocupação, eu estive lá fazendo palestra na Suíça, e a preocupação dos espíritos da Suíça é o ensinamento moral. E eles fazem mobilizações lá para ajudar os irmãos da África, levando para dar mantimento. Porque lá ninguém precisa de ajuda. Tenha consciência plena. Lá tem os movimentos de fraternidade sem fronteira, então eles apoiam, fazem campanhas lá. Então o trabalho do Espiritismo na Suíça é o ensinamento moral. Não precisa distribuir sopa. Lá não tem desigualdade social como aqui, ninguém passa fome. Inclusive lá o dependente de droga recebe um salário do governo. E o governo fornece a droga. É contenção de dano. Contenção de dano. Você vai fazer o quê? Você tem o drogado, você tem que lidar com isso. Para não ter mais problema. Você tem lá os programas de reeducação, de ajuda para ele perder o vício, mas tem o fornecimento para evitar a violência.
Mas, porém, tudo tem um porém, né? Eles não conseguem conter o suicídio. O Brasil tem mais alto índice de suicídio que lá. E outra coisa. Não, o Brasil proporcionalmente tem mais suicídio que lá. Isso é fato. O desafio fato. lá nesses lugares é você desenvolver em você caridade moral, porque a material, o Estado já está bem estabelecido É. e isso está sendo equalizado. Não, Mas- qualidade moral aí depende, porque lá, nesses lugares, por isso que eles são considerados os países mais felizes da Terra. Por causa do alto senso coletivo. Alto senso coletivo. Sim, pois Eles é. respeitam a coletividade, Uhum. respeitam as leis. Percebeu? Uhum. Então, nesses lugares, o egoísmo está sendo combatido Sim, desenvolvido, combatido o egoísmo. por políticas de Estado e de política econômica. Que as pessoas, e as leis são rígidas. Por exemplo, a anfitriã lá na época que nós estivemos lá, ela transitou com o carro dela a 40 quilômetros, onde era 30, o radar pegou, a carteira foi suspensa por 3 meses. Tá certo. Tem lei rígida, Não, sem a lei. certo? E todo mundo respeita a lei. De vez em quando você comete um deslize, você erra. Certo? Sem prejuízo, né? Então nós temos muito que aprender com esses lugares aí. Tem muito preconceito aqui com relação a esses lugares. Agora no livro voltei, recebendo explicação, aí entrando mais naquelas questão do selvagem. Ó. Vivendo encarnados no planeta, quase 2 bilhões de individualidades humanas, isso na época aqui dessa narrativa, tinha cerca de 2 bilhões de encarnados. Anos 40, anos 50. Esclareceu o benfeitor que mais de 1 bilhão é constituído por espíritos semi-civilizados ou bárbaros. São os mesmos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, selvagem e semi-civilizado. A terça parte restante acha-se... Não, perdão, pulei aqui, ó. E que as pessoas aptas à espiritualidade superior não passam de 600 milhões divididas pelas várias famílias continentais. Então são 3 grupos, 3 terços, tá? Bárbaro, semi-civilizado e os mais adiantados, aptos à espiritualidade superior. Aptos. Não quer dizer que eles vão aderir. Eles já estão aptos. Nós aqui já estamos aptos à espiritualidade superior. Mas vamos aderir? Vamos vestir a camisa? Converterdes e vos fizerdes. Se não vos converterdes e não vos fizerdes, como esse menino, de modo algum entrareis no reino do céu. A gente pode até concordar com a ideia, mas já nos convertemos? Já nos transformamos? Aí no mesmo livro, Conceito de uma Cartilha Preparatória, 2 terços das criaturas humanas encarnadas na crosta da Terra demoram-se em jornada evolutiva da irracionalidade para a inteligência ou da inteligência para a razão. Então são 2 terços. Uma parte está na jornada da irracionalidade para a inteligência. Foi o que nós dissemos aqui. Não basta desenvolver o pensamento contínuo. Tem que desenvolver a razão, racionalidade. Desenvolver o pensamento contínuo, você vai pensar continuamente. Depois nós temos que desenvolver a
capacidade de raciocínio, raciocinar, razão. Então, um texto está nessa tônica. Saindo da irracionalidade para chegar na inteligência. O outro texto, da inteligência para a razão. Então, são dois textos. Aqui tem os elementos em nulidade moral. Aqui estão os elementos em nulidade moral. Nesses dois grupamentos aqui. Porque nos dos mais adiantados não tem ninguém em nulidade moral mais não. Todo mundo já sabe o que é a lei de Deus. A terça parte restante acha-se em trânsito da razão para a humanidade. Então, os mais adiantados estão na faixa de transição entre razão e humanidade. Então, uma faixa, irracionalidade para inteligência. Outra faixa, inteligência para razão. Os mais adiantados, da razão para a humanidade. Então, porque não basta desenvolver a razão, depois tem que desenvolver o senso de humanidade. Para desenvolver o senso de humanidade, eu preciso adotar aqueles 10 pontos que nós temos citado aqui muito. 10 mandamentos. Não matar, não roubar, que é respeitar o próximo. É o que esses países aí que você está falando, que já tem o senso de humanidade. Tem senso de humanidade. Né? O coletivo, inclusive eles se preocupam lá em levar alimentos para os países mais pobres. A África, por exemplo. Tem um texto que fala em superar a humanidade. É mais perspectiva? Superar a humanidade. Porque aqui, ó, não acabei não. Ó. Fora do corpo terrestre, mas ligados ao mesmo plano, evoluem bilhões de seres pensantes nas mesmas condições. Por quê? Porque estão misturados conosco. Se tem selvagem, sempre civilizado e mais adiantado, complicado, quem vai estar desencarnado é o mesmo grupo. Vamos conviver porque o mal é o seu próprio remédio. Nós temos que esgotar. Peraí, eu cansei disso aqui, eu quero melhorar, pô. Cansei, quero melhorar. Em esferas mais elevadas do planeta, outros bilhões de almas caminham da humanidade para a angelitude. Então, quem caminha da humanidade para a angelitude não está reencarnado em grande escala. Salvo um ou outro que vem Missão. ser exemplo. Missão. Mas em grande escala ainda não, porque esse grupamento não merece ficar tomando pancada da gente aqui não, meus amigos. Eles já superaram as pancadas lá milhares de anos atrás. Já se tornaram seres humanos completos, agora vão se tornar anjos. Agora, é importante a gente se situar aqui, qual é a nossa escala? Porque de vez em quando quer sair o bárbaro, não é? Não acontece? De vez em quando o bárbaro quer dar uma voltinha, dar uma saída. O selvagem quer dar uma saidinha. Não é verdade? Bom, tudo isso aqui está no contexto aqui do que nós estamos estudando, porque o que caracteriza essa turma toda aqui é a gama de sentimentos e instintos. Lembrando da turma da nulidade moral, né? Questão 955 no Livro dos Espíritos. É isso aí, amigo. Nosso tempo voou. Semana que vem nós vamos entrar no versículo 19.